Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, nós vamos iniciar agora o 9º episódio da primeira temporada de Sociedade dos Geógrafos Mortos. Nós estamos vendo agora o 3º episódio do tema Tempo, Espaço e Geografia, que se intitula O Interesse do Geógrafo pelo Tempo. Como é que é esse interesse? Eu diria que o geógrafo se interessa por vários aspectos da sociedade em seu movimento, num dado tempo ou ao longo de um certo número de anos. Então, o geógrafo poderia estudar a cidade colonial, a geografia agrária do engenho de açúcar, a espacialidade dos quilombos, o movimento operário em São Paulo na década de 1920, mas não é isso que eu quero falar. Esses são temas empíricos, lastreados teoricamente, com certeza, mas eu quero apontar aqui 5 temas maiores que encaminham para um esforço de teorização, são contribuições, portanto, a uma teorização em geografia histórica e que fazem parte dessa preocupação em dar à geografia histórica uma certa linha teórica. Quais são esses 5 temas? Eu vou enunciá-los e depois discutir brevemente cada um deles. Esse episódio está baseado num texto meu com o mesmo nome, O Interesse do Geógrafo pelo Tempo, e que está publicado originalmente no Boletim Paulista de Geografia e, em 2018, no livro Caminhos Paralelos e Entrecruzados. Esses temas são Herança 1, Memória 2, Projeto 3, Inscrição 4 e Trajetória 5. São 5 temas teóricos que podem abarcar uma variedade enorme de temáticas empiricamente definidas. Vejamos cada um desses temas. Herança. Ora, nós já falamos disso que, de alguma maneira, nos 2 episódios anteriores sobre tempo, espaço e geografia. Sobre a herança, se poderia dizer que a superfície terrestre, o espaço geográfico habitado pelo ser humano, apresenta inúmeras heranças herdadas do passado. Eu estou falando de heranças em termos de formas espaciais. Não estou me referindo às lutas sociais de per si, ainda que isso seja fundamental. Mas estou me referindo àquilo que as lutas sociais projetaram no espaço e permaneceram como herança do passado. Ora, a superfície terrestre, então, é constituída por formas espaciais datadas de diferentes momentos. É como se nós tivéssemos várias camadas desiguais que cobririam o que num dado momento foi a superfície terrestre. Houve, então, um processo de erosão, isso é uma metáfora, que retirou de forma desigual pedaços das sucessivas camadas. Esse processo de erosão culminou com um arrasamento, formando uma grande superfície de erosão, como se fosse, em que ficaram resíduos de diferentes momentos do tempo. No episódio anterior,
eu mencionei a Praça 15, no Rio de Janeiro, onde nós encontramos no mesmo lugar a praça e seu entorno imediato e, no mesmo momento do tempo, digamos 2022, por exemplo, prédios do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX e de vários momentos do século XX, formando uma paisagem poligenética híbrida em que houve o arrasamento de imóveis do século XVII, sobrando depois houve uma camada de deposição de imóveis do século XVIII, que foram arrasados, sobrando alguns, e assim sucessivamente, de forma que o espaço atual tem múltiplas temporalidades. Isso é o que nós chamamos de herança, e é muito importante que nós conheçamos a organização espacial no presente dessas heranças do passado. O que foi arrasado no século XVII e o que foi construído no século XVIII, e depois o que foi arrasado do século XVIII e o que foi construído do século XIX. Quais foram os agentes? Quais foram as formas espaciais criadas? Que funções elas desempenhavam? Não se trata de uma trajetória propriamente dita, que nós abordaremos mais tarde, ainda nesse episódio, mas se trata de compreender a organização espacial do presente à luz de heranças do passado. Como o tempo se congelou ali. É como o David Lowenthal fala: tempo passado, lugar do presente. Isso é uma temática rica para o geógrafo. Mostrar os diferentes fragmentos de tempos passados presentes no quadro atual, mostrando a persistência do tempo através de suas formas espaciais criadas. É um trabalho longo, mas extremamente importante, que enriquecerá a geografia e que, se vocês me permitem, dá origem àquilo que se poderia dizer a polivocalidade do tempo, expresso em formas espaciais de momentos diferentes, mas funcionalmente integradas às condições do presente. Parece-me que essa perspectiva, esse tema da geografia histórica é importante e terá uma marca do geógrafo. É claro que esse tema, herança, como o seguinte, ele pressupõe dificuldade. Como o próprio David Lowenthal se refere, o passado é um país estrangeiro. É o nome de um livro dele, em inglês, com uma versão para a língua espanhola. Esse é, portanto, um primeiro tema que parece-me interessante para a pesquisa. O segundo tema intitula-se Memória. A memória escrita em documentos e, sobretudo, livros de memória, como também a memória daqueles anciãos que participaram de processos sociais espacializados num momento relativamente recente. E eu diria que essa memória é seletiva. É seletiva no sentido de que nem tudo aquilo que faz parte da nossa experiência de vida é guardado. Nós, de forma seletiva, selecionamos, consideramos alguns dos elementos do passado. E essa seletividade é influenciada pela cultura de um determinado grupo social, pela cultura dominante. Não é? É seletivo segundo a cultura subalterna.
é seletiva ainda segundo grupos étnicos ou grupos que têm uma especificidade cultural que os diferencia de outros grupos. Mas, de novo, nós estamos falando da espacialidade do passado que ficou na memória de determinados grupos. Sobre esse assunto, eu sugiro que se veja o meu texto que está na Revista Brasileira de Geografia de 1970, intitula-se O Sudoeste Paranaense antes da colonização, que em grande parte está assentado em termos de entrevistas feitas por moradores, com moradores que, a partir dos anos 10 do século XX e nas décadas seguintes, 20, 30 e 40, ocuparam o sudoeste paranaense, região de Pato Branco, Francisco Beltrão, para algumas atividades econômicas. Aquilo ali, naquele momento, era uma espécie de fronteira de povoamento. Extração de erva mate e criação de suínos, chamado porco alçado, criado na mata e alimentado na época da safra, quando eles eram engordados, em campos cobertos de milho. Isso é entrevista e tem, ao final, uma breve indicação quem são essas pessoas, o que as qualificava. Isso é a memória. É claro que talvez recuar muito no passado seja problemático, mas de qualquer forma é uma possibilidade que o geógrafo deve ter de ver como o tempo foi percebido por agentes sociais que participaram do processo de organização do espaço. O terceiro tema intitula-se projeto. Isto significa dizer que, no passado, no caso brasileiro, no passado colonial e mesmo no passado imperial, houve muitos projetos criados pela coroa, pelo império, mais especificamente pelas elites portuguesas e brasileiras que não foram bem-sucedidos. Quantas tentativas de ferrovias não foram concebidas, projetadas, mas abortadas? Ou tentativas de abertura de ruas, avenidas, de bairros, de construção de imóveis grandiosos, de obra de aterro, drenagem, desmonte, ou seja, projetos que têm uma implicação sobre a espacialidade no passado. É interessante que se pesquise quem são esses agentes que tiveram seus projetos abortados, como esses projetos estavam inseridos na organização espacial daquele momento. Quem seriam os rivais, digamos assim, desses projetos? Outras pessoas de outros grupos sociais, de outros grupos de interesse que tinham projetos antagônicos ou projetos similares. Trata-se de um exercício de imaginação geográfica no passado, de projetos que não foram bem-sucedidos. Isso é parte de uma geografia possível e que nós podemos usar uma imaginação geográfica para imaginarmos de forma especulativa como seria a organização espacial se esses projetos não tivessem sido abortados, enquanto outros que foram bem-sucedidos e que lhe eram antagônicos não tivessem sido bem-sucedidos. É um esforço que o geógrafo pode fazer, porque, afinal de contas, o espaço e o tempo não precisam apenas serem estudados em termos de uma objetividade empírica,
mas eles podem ser também objetos de uma especulação do uso da imaginação geográfica. E certamente, acredito, isso oferece inúmeras possibilidades de análise, de interpretação, de se estabelecer um debate a respeito da espacialidade no passado. Os outros dois temas, inscrição e trajetória, são certamente os mais importantes, aos quais inúmeros geógrafos que se dedicam à geografia histórica têm investido. A inscrição diz respeito a um recorte temporal. Digamos, terceiro quartel do século XVIII. Isso significa que o objeto, em termos de tempo, é o terceiro quartel do século XVIII. Nós não estamos isolando esse terceiro quartel do século XVIII do passado e do futuro, mas o foco é o terceiro quartel do século XVIII, com suas conexões a montante e a jusante no tempo. Essa inscrição, a qual muitos geógrafos têm se dedicado, pode ser feita tanto se considerando a geografia regional quanto a geografia sistemática. Vejamos exemplos da geografia regional. Pensem num estudo sobre a espacialidade da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, aproximadamente o terceiro quartel do século XVIII, na Amazônia. Aquilo que se poderia dizer a Amazônia pombalina, do Marquês de Pombal. Isso é extremamente importante porque esse capítulo da história geográfica da Amazônia marcou muito essa região. E mais do que isso, definiu com grande clareza um segmento espacial da Amazônia que eu chamaria, sem muita preocupação com os limites, do Médio Amazonas. A geografia do Médio Amazonas. Isso é algo que me parece extremamente importante. Ou então, se alguém for estudar a zona da Mata Pernambucana por volta de 1850, é um recorte temporal vinculado a uma região geográfica tradicional reconhecida por todos dentro daquela divisão clássica do Nordeste, explicitado no caso de Pernambuco, de Mata, Agreste e Sertão. As possibilidades são inúmeras. Vocês imaginem o que é você fazer uma inscrição, uma análise do tipo inscrição para várias regiões do Brasil. A inscrição também pode se dar considerando-se temas, a produção de um determinado bem, a circulação, o povoamento, as lutas sociais. O fundamental é que nós tenhamos clareza no nosso objeto temporal, no nosso recorte temporal, e que o nosso foco está ligado essencialmente a esse recorte temporal. E aí as possibilidades são inúmeras. Imaginem os vários temas que são parte integrante da tradição geográfica. A lavoura canavieira na depressão periférica de São Paulo, no século XVIII. A cultura do algodão no Vale do Itapecuru, no Maranhão, por volta de 1860, 1870. Ou o centro comercial da cidade do Rio de Janeiro, em 1900. Isso abre inúmeras possibilidades para a pesquisa geográfica. O quinto tema, a trajetória, é extremamente importante e eu gostaria de apontar alguns pontos que me parecem importantes. Trajetória não é narrativa ideográfica, não é uma narrativa cronológica, calcada num empiricismo ontológico, em que nós caminhamos passo a passo
década por década ou quartel por quartel, com descrições que se vão como que se superpondo ou sucedendo ao que houve no passado recente. Talvez esse seja um dos problemas centrais da geografia histórica, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. E é nesse sentido que eu quero apontar aqui o que se chama de linha do tempo. A linha do tempo é uma glorificação do empiricismo ontológico. É como se nós traçássemos uma linha que vai atravessando os diferentes momentos do tempo e em cada tempo a gente diz o que ali aconteceu. Mas isso sem nenhum, via de regra, nenhum princípio. Aquilo que na nossa percepção parece ser relevante de ser notado. Então, em 1820 aconteceu isso, em 1850 aconteceu isso, em 1870 aconteceu isso, e assim sucessivamente. Ora, a linha do tempo é uma expressão dessa narrativa cronológica, deixando qualquer esforço de teorização de lado. O tempo passa a ser, então, algo a ser trabalhado numa sucessão empírica. A trajetória geográfica ainda precisa ser aprofundada. No momento, eu vou sugerir 2 subtemas, digamos assim, para análise do tempo, segundo essa perspectiva da trajetória. Os temas não são novidades. São eles a difusão espacial, de um lado, e, de outro, a periodização do espaço. A difusão espacial é um tema clássico, diria assim, na história das ciências sociais e foi objeto de um grande debate no final do século XIX, sobretudo entre antropólogos, no sentido de que havia, de um lado, uma tese de que o processo de inovação se daria por meio da difusão de um bem inventado ou criado num dado lugar e que de lá se espraiaria por tantos outros lugares. Exemplo, a gênese e a evolução da agricultura, que Sauer estuda. A outra corrente seria de que haveria a criação de inovações em vários lugares. Houve um debate muito grande em torno disso. Na geografia, a partir de Ratzel, houve o predomínio de uma leitura difusionista, que Sauer abraçou. E depois, mais tarde, a partir da década de 50, no século XX, com o geógrafo sueco Thorsten Hagstrand, a teoria da difusão espacial, teoria da difusão de inovações, tornou-se importante e depois decaiu. Essa difusão é extremamente importante. Como se deu a diáspora gaúcha, processo de difusão do desdobramento de colonos gaúchos de origem alemã e italiana da velha região de colonização, ali nas proximidades de Caxias do Sul, italiano, de Santa Cruz do Sul, alemães, para o Alto Uruguai, para o Oeste Catarinense, Oeste e Sudoeste Paranaense, Sul de Mato Grosso, e daí para Mato Grosso, Goiás, Oeste Baiano, Piauí, Maranhão, Rondônia. Há uma trajetória extremamente interessante de estudar. O Rogério Rasberg estuda isso em sua tese de doutorado, Gaúchos no Nordeste. É um belíssimo livro em que ele mostra as consequências dessa diáspora no Oeste Baiano, na região de Barreiras. A difusão pode ser feita também considerando a expansão ferroviária, por onde uma dada companhia ferroviária espraiou seus trilhos, onde parou criando pontas de trilho e onde e quando, em que condições prosseguiu. Mas é possível também considerar isso no âmbito da geografia política. Como se deu a difusão, a partir de 1920, das localizações das unidades do Partido Comunista Brasileiro.
e do Partido dos Trabalhadores. É um tema muito rico para a geografia. A outra temática da periodização, pouco trabalhada pelos geógrafos, tem como ponto de partida um texto assinado por Louis Althusser num livro chamado Para Ler o Capital, no capítulo intitulado O Erro dos Economistas a respeito da temporalidade. Algo assim. A periodização significa que nós, diferentemente, não estamos considerando a linha do tempo, mas dividindo o tempo em seções em que cada um existe uma homogeneidade relativa das características daquele período. Essa abordagem da periodização é muito mais rica de que a narrativa cronológica ou a linha do tempo. Veja-se, por exemplo, o meu texto, que está na Revista Brasileira de Geografia, em 1987, e depois republicado no livro Estudos sobre a Rede Urbana, que se intitula A Periodização da Rede Urbana da Amazônia, ou o trabalho de um geógrafo espanhol radicado no Brasil, em Marabá, Sérgio Redon, que estuda a periodização da rua principal da cidade da Bósnia, Sarajevo. A rua principal chama-se Ferradia. Ele mostra como as formas espaciais herdadas dos diferentes momentos em que a Bósnia esteve sob domínio de um grupo otomano, do Império Austro-Húngaro, de uma Iugoslávia independente após o Tratado de Versalhes, sob a égide do Partido Comunista e, finalmente, sob a égide do capitalismo pós-fim do comunismo. Extremamente interessante porque essa rua mostra as formas espaciais herdadas dos diferentes momentos. Esse tema pode ser tratado como heranças, não tenha dúvida. Mas você pode também trabalhá-lo como Redon fez, através de sucessivos períodos. Isso que eu acabei de falar significa dizer que é possível tematicamente, metodologicamente, olhar o mesmo objeto por ângulos diferentes. Herança ou periodização? Qual dos dois é melhor? Depende do tipo de trabalho que foi feito. Mas é um tema extremamente interessante. Então, só para concluir este episódio, eu diria que os temas que interessam a geografia histórica, que interessam aqueles que estudam tempo, espaço e geografia, são herança, memória, projeto, inscrição e trajetória. Creio que nós temos agora uma bela agenda de pesquisa para a geografia histórica. Muito obrigado, até o próximo episódio. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.